Boa noite a todos, graça e paz. Amém. Glória a Deus. Vamos dar início a este culto. Hoje é um dia de alegria, não é verdade? Porque estamos reunidos para juntos adorarmos o nome do Senhor. E eu convido você a abrir sua Bíblia comigo lá em Salmos, capítulo 27, versículo 8. Que diz assim: meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença, e meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Amém. Que possamos sempre estar buscando mais e mais a presença do Senhor. Nós vamos iniciar agradecendo a Ele. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como irmãos, como família em Cristo, para podermos adorar o teu nome, Pai. Porque tudo que acontece para ti é para a tua honra, para a tua glória. Que o Senhor possa se fazer presente aqui neste culto. Que todas as pessoas que passarem ou que estiverem aqui possam ouvir a tua voz, Pai. Que elas possam sentir no teu coração o desejo de buscar mais e mais a tua presença. Que elas possam adorar ao Senhor. Muito obrigada, Pai. Amém, Jesus. E nós vamos agradecer o nome do Senhor. Você sabe, adora o Senhor conosco com essa canção. É o Senhor e de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de
Glória a Deus. Glória a Deus. E Ele é a nossa luz, a nossa salvação. Essa canção ela fala sobre a nossa doutrina, a nossa lei. Você que talvez esteja passando por alguma situação difícil, e a gente sabe que em momentos difíceis a gente sempre procura nos aproximar mais de Deus, orar mais, na verdade. E essa canção ela fala justamente sobre isso. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Amém, Jesus. Aleluia. Então nessa noite a palavra que eu digo para você: confie, porque Ele está com você em todos os momentos. Glória a Por Deus. mais difícil seja, acredite, Deus está ao seu lado. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos adorar o Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Não declare. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz. Amém, da parte do Senhor Jesus. Bom que você veio mais uma vez para celebrarmos o nome de Jesus aqui nessa garagem, onde nós temos feito continuamente, semanalmente, incansavelmente, e nós temos vivido aqui algumas experiências que, somada de outras, têm sustentado a nossa fé em Deus. Bem-vindos. Hoje eu queria ler com os irmãos, no livro de Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 6. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. E nós podemos ir até o verso ou versículo 19. Daniel 6, versículo 19. Diz assim o texto sagrado: Pela manhã, cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito. Amém? Queridos, a Bíblia e a palavra de Deus e o reino de Deus são recheados de princípios que se estabelecem para nós como leis. E todas as vezes que nós quebramos um princípio, parece que lá na frente esse mesmo princípio quebra a gente. Todas as vezes que nós quebramos uma lei, lá na frente a lei nos quebra. E a Bíblia tem vários princípios que a gente pode observar, aprender, aplicar e melhorar a nossa vida. Principalmente a nossa vida espiritual. Hoje aqui, eu queria compartilhar, dentro da história do profeta Daniel, um princípio chamado o princípio da semeadura. Porque o que a gente vê hoje são algumas pessoas querendo colher sem plantar. Não plantou nada e chega para colher. E outras tentando colher o que não plantou. Plantou uma coisa e quer colher outra. E este princípio é um princípio que não deixará de funcionar entre os homens, porque Deus estabeleceu assim. O princípio da semeadura é um princípio que não vai mudar. Sempre foi assim, é assim até hoje, e no dia de amanhã vai permanecer a mesma coisa. A gente só vai conseguir colher se a gente plantar. E a gente só vai colher o que a gente plantar. Hoje aqui eu queria falar de algumas sementes que Daniel plantou, para no capítulo 6 poder colher aquilo que ele colheu aqui. Daniel no capítulo 6 é um senhor de aproximadamente 72 anos. E ele, já com uma enorme experiência na política,
ocupava um cargo muito importante no governo. No capítulo 6, o rei que está governando é o rei Dário, do Império Medos e Persas. E este rei dividiu o seu reino em províncias, a saber, 120 províncias mais precisamente. E colocou sobre essas províncias governadores. E para governar os governadores, ele levantou 3 presidentes. Entre esses 3 presidentes estava Daniel. E dos 3, diz a Bíblia que Daniel se destacava. Dos 3, Daniel era o melhor. Era o mais sábio, era o mais entendido. Portanto, ele se destacava entre os 3 presidentes e os governadores, a ponto de isso causar nos presidentes e nos governadores um ciúmes. Porque o rei gostava de Daniel. Eu não sei se você percebeu, mas no texto que nós lemos, diz que o rei foi de manhã cedo à cova. O sol ainda estava nascendo e o rei, que não havia dormido à noite, foi direto à cova e com muita pressa e chamou Daniel com voz triste. Por que o rei está com pressa e está entristecido? Porque Daniel estava na cova dos leões, com a grande possibilidade de morte, e o rei amava Daniel, porque Daniel era destaque. E esse destaque trouxe para Daniel uma perseguição por parte dos presidentes e dos governadores, ok? Que armaram essa emboscada, uma vez que, tentando achar alguma coisa contra o profeta, não conseguiram, porque Daniel era quase que perfeito, irmão. E eles tentaram achar algum erro em Daniel, e como eles não conseguiram, eles pensaram, então só tem um jeito de a gente fazer ele tropeçar, somente contra a lei do seu próprio Deus. Então eles armaram uma cilada, de forma discreta para que o rei não pudesse perceber, dizendo ao rei Dário assim: olha, rei, está na hora de você fazer um edital, de que por um mês, nenhum homem, nem mulher, nem criança, nem jovem, poderá pedir qualquer coisa a outro Deus, ou a outro homem, a não ser o Senhor. E o rei Dário assinou esse decreto e carimbou. E a pena de quem desobedecesse este decreto era ser lançado na cova dos leões. E é por isso que Daniel está na cova dos leões, porque mesmo diante desse edital do rei, a Bíblia diz que Daniel subia para o seu quarto e fazia como sempre fazia, as suas orações diante de Deus. E Daniel orava 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, sempre voltado para Deus, sempre falando com Deus. E quando o edital saiu dizendo que ele já não poderia mais falar com o seu Deus, ele simplesmente não ligou para o edital e nem para a ameaça de morte e continuou orando como sempre fazia. E aí, os que estavam perseguindo Daniel foi até o rei e disse: olha, Daniel, infelizmente, um dos cativos de Judá, está desobedecendo o edital do rei e tem feito orações a outros deuses. Por isso Daniel está na cova dos leões. Mas aqui a gente já leu que Deus operou um grande milagre. Deus operou na vida do profeta, do seu servo, do seu filho, um grande livramento. De modo que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, um anjo desceu naquela cova e fechou a boca dos leões. E o testemunho que Daniel vai dar aqui no texto que nós lemos foi exatamente esse testemunho. Quando o rei perguntou: Daniel, ele não sabia se Daniel estava vivo ou morto. A possibilidade era de morte. Por isso ele está entristecido e a voz está embargada. E ele diz: Daniel, dar-se-ia o caso de o Deus a quem tu serve continuamente
poderia ter te salvado da cova dos leões. E o fato de Daniel simplesmente responder já é um milagre. O texto passa despercebido, mas isso aqui, quando a Bíblia diz assim, então Daniel respondeu, aqui já está a manifestação do poder de Deus, porque se talvez fosse outra pessoa que estivesse lá dentro da cova dos leões, esse texto não estaria assim. O fato de Daniel responder lá de dentro da cova dos leões já demonstra que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, pedimos ou até imaginamos. Agora, o milagre é extraordinário, a história é bonita, nós aprendemos com isso. Daniel foi livre da boca dos leões, na cova dos leões, porque Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Ok, história linda. Aí eu queria falar com vocês sobre a semente que Daniel veio lançando. Porque em Daniel capítulo 6, como eu disse a vocês, Daniel tem 72 anos. Mas quando Daniel foi levado para a Babilônia, Daniel tinha apenas 15 anos de idade. Você vai perceber que entre o capítulo 1 de Daniel e o capítulo 6 de Daniel, passa-se aproximadamente 57 anos, 58 anos. No ano 605 a.C., foi o ano em que o rei Nabucodonosor invadiu o território de Judá e levou cativo Daniel, com apenas 15 anos de idade. E a Bíblia diz, da primeira semente que Daniel planta, foi a semente da fidelidade. Porque quando Daniel chega na Babilônia, o rei diz assim, eu quero que separe os garotos mais sábios, os mais formosos, os mais inteligentes, esses que nós trouxemos cativo de Judá, que pertencia a famílias mais ricas. Eu quero que vocês separem esses meninos, porque eu quero promovê-los ao meu governo. E para isso o rei Nabucodonosor ordenou que os meninos fossem tratados durante 3 anos, comendo da sua própria comida. Daniel e os seus amigos, a saber, Ananias, Misael e Azarias, que em Babilônia se chamará Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam sendo selecionados para trabalhar no governo. E para isso eles deveriam comer da mesa do rei, das iguarias do rei, do vinho do rei. Mas a Bíblia diz que Daniel, com apenas 15 anos de idade, propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Nós estamos falando de um garoto de 15 anos de idade que decidiu não se contaminar com os banquetes do rei. Pensa, irmãos, Daniel tem 15 anos de idade, foi levado cativo, está longe da sua casa, está longe da sua família, e agora ele tem a grande possibilidade de subir ao governo. 15 mais 3 daria uns 18 anos mais ou menos. Com 18 anos está entre o governo da Babilônia. Bastava tão somente ele comer aquilo que o rei estava mandando que ele comesse. Mas aí Daniel vai lançar uma semente que é a semente da fidelidade, porque no banquete do rei existiam coisas que Daniel não podia comer. No prato do rei tinha coisas que ele aprendeu com a lei de Moisés e do seu povo, que aquilo desagradava ao seu Deus. Portanto, Daniel vai plantar a primeira semente com 15 anos de idade. A gente acha bonito o livramento da cova dos leões, mas a história começa muito antes. Daniel, com 15 anos de idade, propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Mas aí o homem que tomava conta dos garotos disse assim, mas se vocês não comerem, o rei vai me matar. Então Daniel disse assim, faz o seguinte, dê para a gente legumes.
e água. E faz um teste de 10 dias entre nós e os outros que estão comendo do banquete do rei. Se a gente estiver saudável, você nos mantém comendo legumes, senão a gente muda. E a Bíblia diz que no final de 10 dias, irmãos, Daniel e seus amigos eram os mais fortes entre todos os jovens, comendo apenas legumes e bebendo água. Então, o seu superior concordou com ele em manter durante 3 anos com legumes e água, enquanto os outros comiam do banquete do rei. E aí, no final dos 3 anos, a Bíblia diz que eles não eram apenas os mais fortes, eles eram os melhores. Porque não há sementes de fidelidade que você planta que você não veja uma resposta da parte de Deus para a sua vida. Essa foi a primeira semente, a semente da fidelidade. Aí a Bíblia diz que o tempo vai passando. No outro ano, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Daniel com legumes e água, e seus amigos também. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, o rei teve um sonho. Aí ele chamou todos os sábios do seu reinado e disse assim: olha gente, eu quero saber a interpretação do sonho que eu sonhei e mais, quero saber o que eu sonhei. Aí os reis ficaram ali, os sábios ficaram batendo cabeça ali, tentando dar um migué, mas não conseguia, porque quem vai saber o que o rei sonhou? Então o rei Nabucodonosor disse assim: já que vocês não servem para adivinhar aquilo que eu sonhei, então vocês precisam todos morrer. E ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem mortos, inclusive Daniel. Aí quando Daniel ficou sabendo disso, ele vai dar uma resposta, e essa resposta é mais uma semente que ele vai plantar, que são sementes espirituais. Perceba, no capítulo 1, ele vai plantar uma semente chamada semente de fidelidade. No capítulo 2, ele vai plantar uma semente chamada semente da espiritualidade. Porque quando ele descobre que ele está sob a ameaça de morte, porque há um sonho a ser desvendado, ele vai até o rei, pede tempo, vai para casa, e a Bíblia diz que ele vai falar com Deus. E em oração, Deus vai lhe responder. E Deus vai contar para Daniel o que o rei sonhou e a interpretação do sonho. Então no outro dia Daniel se levanta, vai até o palácio e diz: rei, eu sei o que você sonhou. Você sonhou com uma estátua, a estátua era assim, tinha cabeça de ouro, tinha peito de prata, barriga e ventre de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram ferro com barro. E o rei, uau! O rei se assusta e Daniel diz: tem mais, tem a interpretação. E entrega a interpretação do sonho para o rei Nabucodonosor, dizendo assim: olha, o cabeça de ouro é o teu reinado, mas o seu reinado vai passar e haverá um reinado mais fraco que o seu, e depois que esse reinado passar, haverá um outro mais fraco ainda, e ele vai dando a interpretação do sonho. E conseguiu, interpretando o sonho e revelando o sonho, o livramento. Nenhum sábio morreu naquele dia, nenhuma criança ficou sem pai naquele dia, nenhuma mulher ficou viúva naquele dia. Sabe por quê? Porque Daniel, com apenas 16 anos de idade, agora está dando uma resposta espiritual, plantando uma semente chamada semente da espiritualidade. Primeiro, semente da fidelidade. Segundo, a semente da espiritualidade. O tempo passa. Nós entramos no capítulo 3, que é o episódio que a gente conhece como os meninos lançados dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais. Eu não sei se você conhece essa história, mas este mesmo rei obstinado fez uma estátua de ouro e ordenou que todas as pessoas adorassem aquela estátua. E quem não adorasse aquela estátua seria lançado dentro de uma fornalha para morrer queimado. E essa fornalha seria aquecida 7 vezes mais. Aí, os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, disseram assim: nós não nos curvaremos.
Porque para o povo de Deus tem uma lei. Qual é a lei? Nós só nos curvamos diante de Deus, nós só adoramos a Deus, nós só veneramos a Deus. E quando surgiu essa ordem do rei dizendo que todos tinham que prostrar diante daquela imagem e reconhecê-la, os meninos disseram: não, a gente não fará. Então o rei mandou chamá-los e disse assim: se vocês não se prostrarem, se vocês não adorarem a imagem, vocês serão lançados dentro da fornalha. Ameaça de morte. A resposta dos meninos foram: rei, fique sabendo que o nosso Deus, olha que convicção, fique sabendo que o nosso Deus, Ele pode nos livrar dessa fornalha, porém, se o Senhor não nos livrar, ainda assim, nós não nos curvaremos diante dessa estátua. Nós estamos dispostos a morrer pela nossa fé. Nós estamos dispostos a entregar a nossa vida, a abrir mão dela, pelo Deus que nós servimos. Eu sei que Ele pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós morreremos por Ele. Bom, a gente já conhece a história, sabe que eles foram lançados lá dentro daquela fornalha. E quando o rei foi olhar a fornalha para ver os meninos queimados, a Bíblia diz que não só os 3 estavam lá dentro, como havia mais um, e esse mais um era semelhante aos filhos dos deuses, que é uma manifestação da pessoa do Senhor Jesus no Velho Testamento. Jesus, no Velho Testamento, estava dentro do fogo com aqueles meninos, para que aquela chama queimasse apenas a corda que amarrou as suas mãos, porque a Bíblia diz que eles foram lançados lá dentro com as mãos amarradas, mas agora eles estavam com as suas mãos soltas, dançando, vivendo e celebrando juntamente com o seu Deus. E a resposta que Daniel vai dar é a resposta da comunhão, porque Ananias, Misael e Azarias são amigos de Daniel. Você imagina, irmão, depois daquele grande dia, depois daquele milagre, depois daquele ato extraordinário de Deus, os meninos se encontrando e celebrando, e dizendo: nós entramos dentro da fornalha. Nós estamos falando de meninos de 16 anos, irmão, 17 anos. Você consegue imaginar eles celebrando, comemorando a vitória que Deus havia concedido? Porque o povo de Deus é assim, irmão. Tem hora que as coisas apertam e a gente se assusta, e aí a gente dá uma resposta de fidelidade a Deus. Lá na frente Deus dá a bênção para cada um de nós, e nós celebramos o nome do Senhor Jesus. Existe na igreja um negócio chamado culto de ação de graça, que é justamente porque nós reconhecemos as bênçãos, os livramentos e todos os atos de bondade que Deus tem feito para cada um de nós. E essa resposta é uma resposta de comunhão, de celebração que Daniel está dando. São sementes que Daniel está plantando. Chegamos então no capítulo 4. E o rei Nabucodonosor teve outro sonho. E o sonho agora é de que ele estava sonhando e uma árvore crescia muito grande, a ponto de tocar o céu. E essa árvore fazia sombra para toda a terra. E os frutos dessa árvore alimentavam muita gente. Porém, essa árvore foi cortada e só ficou o tronco. Então mandaram chamar Daniel mais uma vez para decifrar e revelar e dar a interpretação do sonho. Aí, a semente que Daniel vai plantar no capítulo 4 se chama a semente da constância. Ele vai olhar para o rei e vai dizer assim: rei, essa árvore é você. O seu reinado é como esta árvore, faz sombra para muita gente, alimenta muita gente. Porém, assim como essa árvore, o seu reinado e você será cortado, por causa do seu orgulho e por causa da sua soberba. E você vai passar, por causa do seu orgulho, 7 anos comendo capim junto com os animais. Passou-se 12 meses, 1 ano, rei Nabucodonosor está no seu palácio ostentando a sua própria glória, até que o próprio Deus falou com ele: por causa do seu orgulho,
Assim como Daniel falou, Deus falou com ele: por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba, você vai passar 7 anos como um animal. E a Bíblia diz que o rei, irmão, comeu capim durante 7 anos. Essa semente que Daniel está plantando aqui é uma semente de constância. Ele não está variando. Porque quando o sonho é bom, e dizer para o rei Nabucodonosor assim: olha, você é o cabeça de ouro, nenhum reino será como o seu reino é o mais forte, é uma boa revelação, é uma boa interpretação. Elogiar o rei é bom. Difícil é dizer para o rei assim: rei, infelizmente, por causa do seu orgulho, o seu reino será tirado e você, por causa do seu orgulho, vai se tornar como um animal. Mas a semente que Daniel está plantando é uma semente de constância. Há uma grande diferença entre intensidade e constância, irmão. E entre constância e intensidade, nós precisamos escolher constância. Porque às vezes as pessoas começam com um nível de intensidade muito alta, e depois de 2, 4 anos você pergunta: cadê aquela pessoa? Ela estava animada, ela estava determinada, ela estava jogando para cima, ela estava alegre, mas agora ela está desanimada, porque o nível de intensidade estava muito alto, mas faltava constância. Tem um texto, em Coríntios capítulo 15, verso 58, que Paulo escreve, e ele diz assim aos irmãos: irmãos, sejais firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não será vão. Paulo escreveu esse texto inspirado por Espírito Santo para nos ensinar que o que Deus quer é uma igreja constante, muito mais do que uma igreja intensa. O que Deus quer é uma família constante, muito mais do que uma família intensa. O que Deus quer são pessoas que o amem constantemente e não com intensidade. Porque a intensidade ela vai diminuindo com o tempo. A Bíblia diz, irmãos, que o melhor é o fim das coisas do que o início dela. Tem muita gente que começa muito bem e termina muito mal, porque desconhece esse princípio chamado constância, ou esta semente chamada constância. Daniel é o mesmo. Se é para te elogiar, rei, eu te elogio, mas se for para te dizer que você foi reprovado por Deus, então eu vou dizer a mesma coisa. Eu vou ser fiel do mesmo jeito na revelação que eu estou entregando. Percebe, irmão, Daniel no capítulo 6 vai viver um grande milagre, mas há uma semente que ele está plantando no caminho. Não dá para a gente colher aquilo que a gente não planta. Chegamos então no capítulo 5, já próximo ao capítulo 6, para a gente poder ir para o encerramento. No capítulo 5 já passou-se muito tempo, várias décadas. Daniel já está bem velho. Porque o reinado de Nabucodonosor durou 43 anos. 43 anos mais 15. 43 mais 15 dá quanto, irmão? Quanto? 58? 43 mais 15? Então, Daniel está aproximadamente com 58 anos de idade aqui. Quando o rei Nabucodonosor morre e o seu filho assume o trono. O tempo passa, e este menino que assumiu o trono no lugar do pai, chamado Belsazar, filho de Nabucodonosor, reinou durante 14 anos. Então soma aí, irmão. 43 mais 14, dá quanto? 57? Não entendi. 57. Mais 15 da idade de Daniel, 72. Daniel no capítulo 5, quando ele vai dar essa resposta e vai plantar essa semente, ele já é esse senhor, de aproximadamente 70 anos de idade. Porque este menino, quando subiu ao trono e reinou ali durante 14 anos, chegou um dia que ele quis dar uma festa no seu palácio, chamou seus amigos e deu uma festa profana, com muita bagunça, com muito erro, com muito pecado, com muita orgia, com muita coisa ruim. E para piorar, Belsazar foi lá e pegou os utensílios sagrados da casa de Deus e colocou no meio da bagunça, misturou o santo com o profano. Diz a Bíblia, irmão, que uma mão desceu e escreveu na parede 3 palavras. Quantas?
3 palavras: Mene, Tekel e Parsim. Mene está repetido na Bíblia, Mene, Mene, mas é a mesma palavra. Mene, Tekel e Parsim. Aí o rei ficou doido. O que é isso? O que significa? Eu não sei ler, não sei interpretar. Chama quem? Daniel. Porque Daniel é um destaque. Daniel tem plantado uma semente desde os 15 anos de idade. Daniel não cai de paraquedas no capítulo 6 para viver um grande milagre, irmão. Daniel vai simplesmente colher aquilo que ele plantou. Gálatas 6:7 diz: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. E Deus é fiel na lei da semeadura. Aí chama Daniel, e Daniel diz: olha, eu sei interpretar. Mene significa que Deus contou o seu reino. Tekel significa que você foi pesado na balança e foi achado em falta. E Parsi, Deus dividiu o seu reino entre os medas e persas. Acabou o seu tempo. Esse é o seu último ano. Você pode se despedir porque você vai morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. Essa semente que Daniel está plantando no capítulo 5 é uma semente chamada semente da imparcialidade. Daniel não favorece ninguém e nem despreza ninguém. Ele é reto na sua semente. Ele poderia ter amortecido, ele poderia ter reconsiderado. Já era um novo rei, era o filho. Mas da mesma forma que ele disse diretamente ao pai, ele disse ao filho. Inclusive, ele relembrou ao filho tudo o que aconteceu com o pai. Por causa do orgulho do seu pai, ele desceu e ficou 7 anos comendo capim, e você não aprendeu nada. E porque não aprendeu, o seu reino foi tirado de você. Você foi pesado na balança e foi achado em falta, porque você pegou os utensílios da casa de Deus e misturou o santo com o profano, e Deus te reprovou. Porque Deus vai reprovar todas as pessoas que misturam o santo com o profano. E nada mudou até então. E é aqui que nós chegamos no capítulo 6. Perceba, irmão. O capítulo 6 é maravilhoso. Daniel vai ser lançado na cova dos leões, como nós lemos, e vai sair ileso. Mas ao longo da sua vida, ele vem construindo, ele vem semeando, ele vem plantando. E esta é uma lei que não falha, é a lei da semeadura. Tem uma frase que diz assim: a vida está como está por causa das sementes que eu semeei. Agora, é muito fácil entender, se a gente quer mudar a colheita, o que a gente precisa mudar? A semeadura. Não dá para plantar a mesma coisa e esperar resultado diferente. A Esther chama isso de insanidade. Tem gente que fica plantando a mesma semente e esperando frutos diferentes. Não vai acontecer, irmão. Esse princípio é um princípio bíblico e é um princípio que acontece entre os homens. A lei da semeadura é uma lei importantíssima. De modo que a minha pergunta é simples aqui nessa noite para a gente poder encerrar. Qual tipo de semente nós temos plantado? Porque será exatamente isso que nós iremos colher. Que tipo de semente nós temos plantado na vida com Deus? Que tipo de semente nós temos plantado na sociedade? Que tipo de semente nós temos plantado na vida profissional? Que tipo de semente nós temos plantado na comunidade? Que tipo de semente nós temos plantado na nossa vida familiar? Porque é essa semente que nós iremos desfrutar lá na frente. Não tem como ser diferente. Daniel, parabéns, só semeou semente boa e agora está vivendo um grande milagre. E eu creio, irmãos, que se a gente semear certo, nós vamos colher coisas que irá alegrar o nosso coração e nós iremos continuamente celebrar o nome do Senhor. Amém? Vamos estar em pé e vamos orar? O que eu queria te dizer é que vale a pena você plantar a boa semente. Vale a pena você semear o bem. Vale a pena você ser generoso. Vale a pena você escolher com cuidado a semente que você está plantando. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos por todos os seus atos de bondade, amor e misericórdia para com a nossa vida. Tua palavra foi pregada e ministrada aqui nessa noite, levantada mais uma vez, e ela é que importa, Deus. E nós queremos pedir
Que o Senhor, por bondade e misericórdia, nos ajude a semear a boa semente, Deus. Nos ajude a plantar direito. Nos ajude a entender essa verdade e este princípio, Deus. E se porventura a colheita de alguém esteja sendo ruim até aqui, nos ajude a mudar a semente, nos dê clareza, nos dê entendimento e sabedoria, Deus, para que a gente possa semear a semente correta, para que lá na frente a gente colha os frutos de uma vida justa e que trará alegria ao nosso coração, Pai. Nós te pedimos a tua bênção e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O pastor Gelson vai fazer o encerramento. Pode se assentar no seu lugar, por favor. Faz um encerramento aqui para nós, pastor. A paz, queridos. O frio acho que espantou alguns hoje, né? Mas nós estamos aqui. Ele vos pediu para sentar e eu vou pedir para que vocês se coloquem de pé. Nós já vamos encerrar. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença de todos. E a verdade é essa, né, irmãos? Semear tem uma definição muito clara na Bíblia. Não dá para negarmos futuramente o fruto. Vão estar lá na eternidade, estaremos colhendo aquilo que vivemos, aquilo que semeamos, e que nós venhamos ter todo o cuidado com a nossa vida, no nosso dia a dia, em todos os nossos atos, em tudo que fizermos. Que as nossas sementes verdadeiramente glorifiquem a Deus e que na eternidade possamos adentrar na eternidade com paz, sabendo e tendo a consciência de que semeamos uma boa semente para o louvor do nome do Senhor Jesus. Ande na justiça, ande na retidão, ande na verdade, na sinceridade. Trace para você o bom caminho. Amém? Que esta semana seja uma semana de bênção na tua casa, na tua vida, na tua família. Que a mão do Senhor guarde e livre teu lar, tua vida, os teus de todo o mal. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Está encerrado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Esther. Deus abençoe. Amém. Está encerrado então. Deus abençoe a todos e vão na paz de Cristo.